Você pode defender carro chinês, falar que eles estão chegando a mais de 1.300 cavalos, que os carros esportivos deles começaram até a pular. Mas convenhamos que existe uma coisa chamada história, experiência e também tradição. Esse aqui é o novo Porsche 911 Turbo S. Ele usou eletrificação para ajudar a ganhar potência. Mas convenhamos, um carro desse na pista vai demorar muito tempo para uma marca chinesa. Vou dar uma volta com vocês aqui no Velocitar e mostrar um pouco dos detalhes dessa reestilização do Turbo S 992.2. Existem silhuetas e visuais que são históricos e um deles é o Porsche 911, né? Então temos essa silhueta de carroceria, faróis redondos, esse formato de capô, são muito característicos, mas focado no Turbo S dessa reestilização, a primeira coisa que vocês vão perceber é isso aqui. O logo agora é escurecido porque eles chamam de Turbo Night, ou seja, toda a versão turbo dos carros da Porsche tem esse logo escurecido e alguns detalhes também. Já falando um pouco da reestilização, a gente tem um para-choque dianteiro novo, né? Mas o principal foco está nessas aletas aqui. O que essas aletas fazem? Elas são ativas, então elas vão trabalhar. Elas podem fechar para ajudar na aerodinâmica, podem abrir para ajudar a refrigeração, tem diversas funções, mas tudo tem um motivo. Não é nada, é só estético, é só visual. Não, tudo tem uma função aerodinâmica, tem até algumas aletas que ficam escondidas, que desviam o ar das caixas de rodas, tudo em prol do quê? Tanto a aerodinâmica para ser um carro rápido, quanto para ser um carro na mão, um carro gostoso para dirigir, principalmente em altas velocidades, né? A gente sabe, um carro alemão desse aqui, tem as maravilhosas autobahns lá na Alemanha, então um carro de 200 por hora é quase você ir na padaria comprar um pãozinho. Aqui eu tenho rodas que são de 20 polegadas na dianteira e 21 na traseira, com center lock, e esse acabamento também em cinza. Lembrando que a roda também é customizável, né, como tudo nos Porsche. Disco de freio gigantesco, um conjunto de carbono cerâmica, pinça de 10 pistões, tudo também para o carro, para conversar com os 711 cavalos desse carro. A silhueta clássica do 911, aqui um carro muito bem configurado, um branco com teto em vidro, com os detalhes em preto brilhante também aqui nas entradas de ar, tudo também é bem pensado. Todo 911 agora é mais largo, na reestilização 1.2 ganhou esse kit mais largo em todas as versões, então não é mais exclusividade. O interessante aqui, a gente tem um pneu 325, olha a largura desse pneu. É um pneu nada pequeno, um jogo de roda bem largo. E aqui atrás eu já tenho, lógico, eu continuo trabalhando com uma aerodinâmica ativa, porque lá na frente eu tenho até uma saia que abaixa, né, dali do para-choque dianteiro, e essa asa aqui também ela é ativa, ela levanta ou abaixa, faz até uma função aerodinâmica para freio. Então tem esse detalhe do aerofólio, porque é um carro, mais uma vez, com muita potência e muito torque. Essas lanternas também da reestilização ficaram bem legais, elas têm um efeito 3D, né? Parece que ela não tem a lente, ela realmente não tem a lente. O escrito Porsche também aqui, um efeito 3D bem bonito. Essas lanternas do 911 são bem legais, né? Com a acesa, fica tudo em vermelho. A designação Turbo S aqui. E essa parte aqui embaixo do para-choque é toda nova, tanto para a parte aerodinâmica melhorada, quanto até as ponteiras de escape. Você pode escolher o jeito, se você quer oval, se você quer esse estilo mais quadradinho, porque na verdade essa é a grande vantagem, né? Todo 911 ele é extremamente configurável, você escolhe o carro, cor de costura, cor do carro, cor da roda, que tipo de roda. Dificilmente um carro vai ser igual ao outro, principalmente esse brinquedo aqui, que é um brinquedo bem mais limitado. Vamos entrar um pouco na parte técnica, um pouquinho, pode ser mais chata para alguns, mas mais interessante para outros. Obviamente eu não consigo abrir o capô do 911 porque o motor é traseiro, então o acesso do motor é muito mais complicado, muito mais complexo, né? Abre e o motor está lá. Mas aqui eu consigo já explicar um pouco para vocês. O que muda na comparação com o Turbo S anterior? Sai o 3.8 biturbo, entra o 3.6 biturbo. Reduziu um motor menor. Mas vamos lá. Ele diminuiu diâmetro de pistão, aumentou o curso porque eu tenho mais torque. Então consegui manter mais de 80 kg de torque nesse carro, mesmo com os desafios de emissões, principalmente da Europa. É um carro que tem muito filtro, muito catalisador. Isso que você tiraria de torque, você consegue. Como eu cheguei a 711 cavalos? Quem viu aqui no canal, já viu no Motor 1, eu já expliquei o sistema T-Hybrid. O que é? Eu tenho, aqui nesse caso, eu não tenho um turbo só, eu tenho dois,
que esse turbo, a parte central dele é um motor elétrico. Então ele pode tanto gerar pressão, mandar pressão positiva para o motor, ou seja, turbo, né? Você não depende do turbo, normalmente você depende só dos gases, você tem o elétrico ali que vai empurrar já, pressurizar o motor. E também, a partir do momento que o motor não precisa dessa pressurização, ele vira um gerador de energia para uma bateria pequena que está pelo carro. A bateria pequena, na faixa de 7 kg a bateria. Mostra também a tecnologia da Porsche em desenvolvimento de baterias e tudo, tipo, porque bateria é pesado e num carro esportivo, peso é tempo. Então, eu tenho esses turbos gerando energia também e pressurizando. Então, eu tenho um menor turbo lag, eu tenho um carro que ainda... E também a possibilidade do torque durar muito mais tempo, porque o turbo não depende basicamente do motor, né? Só do motor para girar. Tenho também um motor elétrico dentro da transmissão PDK de 8 marchas. Esse motor elétrico ele tem mais potência, então ele ajuda em diversos momentos a empurrar o carro, né? E também é alimentado justamente pela energia que esses turbos geraram. Então, eu tenho uma receita aqui de um híbrido que não tem o modo elétrico, como vocês devem estar acostumados a ver bastante nos híbridos, mas eu tenho muita potência sem tirar o charme do motor a combustão, mas esse motor a combustão ainda atendendo normas de emissões que são muito rigorosas, não só no Brasil quanto na Europa. Então, um carro que, hoje em dia, a gente fala de um carro que ganhou potência no lugar de perder para atender emissões, é interessante, é um sistema híbrido único na Porsche. A gente já testou o GTS, até no Motor 1 foi um dos carros mais rápidos do ano passado testados por nós. E o Turbo S, sim, 711 cavalos e mais de 80 kg de torque, mas eu cansei de falar, agora a gente vai para a pista para ver como esse carro se comporta. Porque pista molhada e um carro desse, acho que vai ser bem divertido. Seria difícil fazer um vídeo de um 911 de 711 cavalos na rua, mas a gente está aqui no Velocitar. Infelizmente a pista está um pouco molhada porque choveu a noite inteira. Só que também é uma forma de ver o quanto esse carro é um carro de uso misto. Porque a grande definição do Turbo S é essa. Ele é um carro com muita força, muita potência. Ele é mais potente, por exemplo, do que o GT3 RS. Só que o grande diferencial dele para um GT é a usabilidade. Porque é um carro que ele é feito, lógico, no Brasil a gente sabe que é um pouco mais difícil, mas é um carro para ser usado no dia a dia. Então você pode ir para o trabalho, você pode sair, você pode viver uma vida normal, fazer longas viagens com ele. E esse é o diferencial dessa linha do Turbo S, mesmo sendo mais potente que os GT. Os GT já são carros menos isolamento acústico, mais leve, um motor mais responsivo, mais barulhento, suspensão diferente, uma suspensão mais voltada para a pista. Aqui não, eu tenho um setup muito mais rua, mas ao mesmo tempo com um toque para você fazer isso aqui, você levar o carro para a pista, né? Para quem é um apreciador de um track day, um apreciador de pista e quer um carro de uso para isso, o Turbo S vem bem nessa tocada, né? Como eu falei, é um carro mais potente do que um GT3, mas não tem a dinâmica de pista, mas ao mesmo tempo não faz feio, tá? Eu tô andando aqui no modo normal, andando pezinho leve. Se a gente estivesse na rua, velocidade baixa, a pista tá secando aqui ainda. E assim, suspensão, o trabalho de suspensão é um ponto muito bom, porque é um esportivo, mas a suspensão é relativamente confortável para esse carro. Por quê? Eu tenho um sistema de suspensão adaptativo, né? Amortecedores adaptativos, tudo balanceado com um carro dessa força, mas ao mesmo tempo que você pode, a carga de amortecedor reduz bastante se você precisar. Eu posso dar um toque do botão aqui, o carro muda. E qual que é um trunfo desse carro? É que agora o controle dinâmico está no sistema de 400 volts do sistema híbrido. Então as respostas são mais rápidas, porque além do amortecedor adaptativo, tem as barras estabilizadoras ativas. São quatro atuadores hidráulicos que vão trabalhar nas pontas das barras para segurar a rolagem da carroceria. E com 400 volts é muito mais rápido a ação desse sistema. Então, esse é o grande diferencial, né, da suspensão. Por que é um carro tão uso misto? Justamente pela ajuda da eletrônica, pela ajuda do pacote
de suspensão adaptativa. A tecnologia ajudou o Porsche 911, que já era um carro usável, a ficar mais usável. Isso é um fato. Já falei isso algumas vezes aqui, até vou falar que até o GT3, dependendo como você usa, ele é bem ok. Lógico, você não vai trabalhar todo dia com ele, mas meter o terno e a mochila na gaiola e pro escritório não é difícil, mas o Turbo S amplia muito mais isso. Então, as coisas são bem mais de boa, vamos dizer assim. Deu pra vocês perceberem, tô aqui mais uma vez ainda no modo normal, andando de boa. O carro bem permissível. E o pacote hybrid colocado nesse carro entrega ainda mais o torque de baixa. Eu tenho à disposição o torque, os mais de 80 kg de torque, e uma rotação muito mais baixa, então não preciso necessariamente acelerar muito para o carro responder. Dá até para perceber um pouco onde a eletrificação entra, né? Onde que a gente tem não só os dois turbos elétricos, como o motor elétrico na transmissão agindo. Esse carro não tem um modo elétrico, mas ele tem a ajuda do sistema elétrico para trabalhar melhor. Vou jogar já ele aqui, ó. Eu vou jogar ele no modo Sport. Sport Plus não, porque a pista mais uma vez ela tá meio molhada e o Sport Plus acaba sendo muito permissível, e estamos falando de um brinquedo que não é nada barato e um brinquedo que as pessoas ainda vão usar bastante, então temos que respeitar os colegas que ainda terão esse prazer de andar com esse carro. Vocês já perceberam que o ronco ficou mais presente, o sistema de escape ativo já jogou mais ronco aqui para dentro. E mesmo assim, é um carro isolado, acústico, mas ele ainda é pensado por prazer. Então é um carro que ainda tem ronco, ainda tem uma tocada. É um carro de tração integral. Até na chuva dá uma certa confiança pelo sistema de tração integral. Afinal, um carro de 711 cavalos, só com tração traseira, talvez não desse para aproveitar tudo que o carro tem para te proporciona, né? Você vai acabar ficando limitado só na tração traseira. Mas olha, a tração integral fica até um pouco quieto. 130, 150, 170, 180 e assim, como ele vai rápido a 200, não parece que ele tá a 200 por hora. Esse é um ponto que a gente fala muito de carros elétricos de 1000 cavalos, mas existem coisas além, tá? Existem sensações que precisam ser levadas em consideração, principalmente esse ronco e esse comportamento do carro, né? Eu acho que ainda é um refinamento que não se compra, mas que você aprende a fazer com o tempo. Não adianta. Acho que esse é um ponto que eu já falei bastante aqui no Motorão, sobre a questão de saber fazer o carro, não saber fazer um gadget, saber fazer o carro em si. A própria Porsche tem seus elétricos, tem um Taycan Turbo GT de 1000 e tantos cavalos, mas ainda tem essa questão de você saber calibrar o carro, saber trabalhar. Jogar ele no modo manual fica ainda mais legal, porque o PDK responde rápido aqui nas aletas. Olha o ronco desse carro. Cinquinha, aquele saca-rolha da Velocitar. Esse carro faz assim, está molhado, tá? Não dá nem pra. Não tá nem no esportivo. E o jeito que ele sobe giro, carro que vai a quase a 8.000 rotações. Vou dizer que é um carro que, mesmo com muita potência, muito torque, ele é relativamente dócil. O mais legal é que se você não trocar a marcha, ele corta. Então fica a sua responsabilidade fazer a troca. Esse carro é absurdo de forte, de potência, ao mesmo tempo de controle e usabilidade. Quando a pista está mais molhada, mais escorregadia, e
mesmo assim, você já vem aqui mais calibrado, sabe? Segundinha. Que carro absurdo. Eu já imaginava que o Turbo S seria um carro absurdo por já ter andado no interior e pensar que esse carro teria uma potência e um motor novo. Já conhecer o sistema de hybrid do GTS, mas o que ele faz é ainda mais absurdo. Que carro. Eu sei que falamos muito dos elétricos mais de 1000 cavalos, os carros chineses evoluindo, mas isso aqui eu acho que é uma coisa que não vai se chegar tão rápido. O que ele freia, o que ele acelera, o que ele faz de curva. Eu tô andando aqui, antes de gravar com vocês, eu já tava andando com o carro e ele tá aqui tranquilo, a pista tá secando. Na minha frente tem um GTS, Carreira GTS Strutter. Também ali o carro também não reclama. E que carro absurdo. Que parte gostosa de pensar que a eletrificação ajudou, mas não matou o 911. Isso pra mim é o mais legal. Lá embaixo, 200 por hora. Porque eu entrei na curva a 60. Eu começo a frear a pouco mais de 200 por hora. Pra quem conhece o Velocitar sabe que não é uma reta muito longa. Carros. Que nos resta trabalhar muito. Vou pegar um desses semi-novo. Tô brincando. Mas espero que vocês tenham gostado. Agora vamos lá fora terminar esse vídeo. Eu descobri muita confiança desse carro. Aí a coisa vai ficar até mais perigosa. O Gordinho da guarda tá falando, vamos devagar aí, porque o brinquedo é carro. Eu fiz questão de encerrar esse vídeo com o carro totalmente de lado, porque, na minha opinião, uma das silhuetas mais bonitas da história do automóvel é a do 911. É incomparável, é isso aqui, e isso aqui com certeza vai se manter por muitos e muitos anos como um clássico, seja em qualquer geração desse carro, até gerações futuras que com certeza virão com o tempo. Mas vamos lá, 911 Turbo S 992.2 é um carro realmente, ele ele continua com a tradição do Turbo S, um carro com muita força, muito torque, muita potência, rápido demais, acelera muito, freia muito, faz muita curva, mas você ainda pode usar ele no seu dia a dia. Tá bom, mais uma vez no Brasil talvez seja um pouquinho mais complicado, mas é um carro que permite isso para você. Então ele junta potência, força e condução de esportivo com toques de luxo. Lógico, toda personalização Porsche e mais uma vez, lógico, não é um carro barato, é um carro para poucos, mas acho que essa é a parte divertida. Poucos, customizáveis e muita força. Esse carro só me deixou curioso para uma coisa, GT2 RS, a carroceria do GT3, com uma mecânica dessa com quase 1000 cavalos? Será que veremos? Tomara que sim.